Sextou! Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da Band nesta sexta-feira, chegando o final de semana, 14 de agosto de 2026. Fique agora aqui comigo, Itamar Busato, vou deixar você atualizado com tudo que está acontecendo e o que aconteceu na capital e também no interior do estado, porque o Guana de Notícias já está no ar. Obrigado desde já pela sua companhia e eu começo esta edição com uma notícia muito boa, né? A pequena Ayla já está novamente junto à família, nos braços da mãe, da avó, né? Todos ali felizes após, infelizmente, o desespero, né, dela ter sido sequestrada, dias de angústia para a família, mas o trabalho da Polícia Civil foi extraordinário, conseguiu localizá-la no país vizinho e agora ela está de volta no seio da família. Acompanhe a matéria em todos os seus detalhes a partir de agora. Foram dias de desespero e angústia por parte da família da pequena Ayla Emanuele, após ter sido sequestrada dos braços da mãe em uma emboscada montada para enganá-la. Os sequestradores foram rastreados e presos no Paraguai após um intenso trabalho de investigação. Não existe loira, não existe facção, não existe nada disso. Não existe a mãe ter doado. Nós demoramos um pouco as diligências, porque nós tínhamos que ter certeza qual a dinâmica dos fatos para que essa criança realmente fosse voltar para o convívio familiar. Porque nós tínhamos que verificar se essa mãe não fez uma entrega, uma promessa, né, de receber algo em troca por entregar essa criança, ou pai ou qualquer familiar, e foi verificado que não. O casal de sequestradores claramente planejou o crime, em detalhes, segundo aponta a delegada. Ela chamou um motorista de aplicativo, um aplicativo que ela tinha feito no dia anterior ao sequestro, ela planejou certinho para ela tentar não ser identificada. Ela chamou o motorista de aplicativo, pegou essas meninas, que pegou as duas adolescentes e a criança e levou para o cativeiro. Lá ela teve a ajuda do outro autor que foi autuado, então assim nós verificamos a entrada e saída algumas vezes desse veículo. Esse veículo que era dela, que depois foi entregue ao pai, mas ela já teve esse veículo aqui no Brasil. Com esse mesmo veículo, elas deixaram as meninas no mato. Ela foi para a casa da filha, trocou a roupa da criança, colocou uma vestimenta que parecesse de um menino, trocou até o bebê conforto e foi destino Paraguai. Ela fala que pegou a criança, mas continua argumentando que foi em relação à droga, porque foi a história que ela criou na cabeça para as adolescentes chegarem aqui para uma forma de tentar ao máximo despistar a polícia. Então, assim, que seria faccionados, que não era para procurar a polícia, porque senão elas seriam mortas. Então, ela continua sustentando isso. O objetivo era só um: criar a criança como filha dos autores do sequestro, descartando o tráfico humano por parte da Polícia Civil. Eles tinham encerrado o relacionamento, ela disse que estava grávida, disse para nós que ela havia perdido o bebê, inclusive tinha feito curetagem na Santa Casa. Nós já verificamos que isso não existe. Ela realmente planejou esse sequestro porque ela tinha um intuito de ter uma filha. Ela buscou outras gestantes que dariam à luz na mesma época da Ayla, só que ela queria uma menina. Pontualmente foi programado o sequestro dessa bebê, da Ayla, com as características da Ayla, com a data de nascimento da Ayla. Então ele é um caso isolado. A sequestradora não pratica outros sequestros. Ela queria essa bebê. Tudo deu certo. A criança agora está junto à família. Mas é importante seguir algumas recomendações para evitar situações como esta. Tem que ter cautela, cuidado, não ir acreditando em todo mundo. Isso para qualquer tipo de caso, né? Analisar bem quem é que está se aproximando, por que está se aproximando, ter um certo cuidado com vários benefícios que está recebendo. Olha, parabéns, né, à Polícia Civil por esse trabalho. Foi uma investigação bastante complicada, com várias denúncias falsas, atrapalhando ali o caminhar das investigações, mas no final tudo certo, a pequena Ayla está
com a família e os autores deste crime bárbaro estão na cadeia e vão responder com certeza. E eles, né, o casal, queria criar a criança, roubando uma criança. Olha, até parece cenário de filme e também de novela mexicana. Olha, uma noite violenta terminou com 3 mortos e 1 ferido em Coxim, no norte do estado. 2 homens em uma motocicleta atacaram moradores em pontos diferentes no bairro Senhor Divino. E durante as buscas, a polícia militar localizou a dupla que reagiu e houve confronto e 2 indivíduos acabaram morrendo. Acompanhe todos os detalhes a partir de agora. A onda de violência começou na noite de ontem no bairro Senhor Divino. 2 homens em uma motocicleta preta passaram atirando por diversas ruas. O primeiro alvo foi David Alexandre Moraes de Souza, de 36 anos. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e agredido com coronhadas. David ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros logo na sequência do crime. Minutos depois, a dupla seguiu para outra rua no mesmo bairro, onde Almir de Araújo Bernardo, de 37 anos, foi surpreendido no quintal da casa e atingido por 4 tiros. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência, mas Almir não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local do ataque. A Força Tática rapidamente entrou em ação e montou um cerco ainda durante a madrugada na região e teve êxito em localizar os 2 suspeitos escondidos no bairro Vale do Taquari. Segundo a Polícia Militar, a dupla reagiu à abordagem e houve troca de tiros. Rafael da Silva Nogueira, de 38 anos, e Daniel Braz dos Santos Silva, de 40, conhecido como Nego Drama, foram atingidos no tórax. Os 2 foram levados com vida ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, mas morreram durante o atendimento médico. A Polícia Civil e Perícia Técnica agora trabalham para esclarecer a motivação dos ataques e apurar todas as circunstâncias do confronto com os militares. Mais um episódio grave de violência no interior do estado, que pode ter ligação novamente com o crime organizado. Olha, mais um cenário provavelmente envolvendo facção criminosa, que não para no estado de Mato Grosso do Sul. Pessoas que a gente fica parando para analisar o que passa pela cabeça, né? Quer tomar território, quer vender droga, quer andar armado, matar o outro. Só que dessa vez os 2 novamente se deram mal, né? A Força Tática deu a resposta rápida, certeira e acabaram aqueles que queriam matar, mataram um ainda, né? Mas também acabaram morrendo. Parabéns aí à Força Tática do 5º Batalhão e parabéns à Polícia Militar pelas respostas rápidas que estão dando aí ao crime organizado e também à Polícia Civil do estado de Mato Grosso do Sul. Olha, um ex-militar do Exército, o Jusilei Eloy de Moraes, de 46 anos, morreu na noite de ontem na Santa Casa de Campo Grande, após ser baleado na cabeça. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira no Jardim Noroeste, na região leste da capital, quando 2 homens em uma motocicleta efetuaram o disparo e fugiram. A principal suspeita é de que Jusilei tenha sido confundido com o irmão, Gilson Eloy de Moraes, de 47 anos, que está em liberdade condicional. Segundo o registro policial, Gilson acredita que poderá ser alvo de uma facção rival por causa do histórico criminal. Jusilei chegou a ser socorrido em estado grave, levado para a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores de mais um atentado envolvendo facção criminosa. Meu Deus, né? Verdadeiramente é grupo terrorista, porque não para, é um ataque atrás do outro. E a população que acaba sofrendo com isso. As leis precisam mudar e esse é o momento de você escolher seu deputado federal, seu senador, que vai poder mudar isso. Olha, 9 pessoas ficaram feridas depois de uma van de transporte, que transportava, né, pacientes, se envolveu em um acidente com 2 carretas na BR-376 entre Fátima do Sul e Dourados, fato que aconteceu ontem. Acompanhe a reportagem.
Uma van que transportava pacientes para atendimento médico em Dourados se envolveu em um acidente com 2 carretas na manhã de quinta-feira na BR-376, entre Fátima do Sul e Dourados. Ao todo, 9 pessoas ficaram feridas, sendo 6 socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 3 pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Vida. Segundo informações apuradas no local, a van seguia pela rodovia no sentido a Dourados, quando nas proximidades de uma cerealista, o motorista se deparou com uma carreta que estaria parcialmente sobre a pista e com a outra parte no acostamento. Para evitar uma colisão traseira, o motorista desviou para o lado contrário da rodovia, atravessou a pista, mas acabou batendo em outra carreta que também estava parada. O condutor da van sofreu ferimentos no rosto e na cabeça, com bastante sangramento. Outros ocupantes também apresentaram cortes e lesões e precisaram de atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas. Olha, esse acidente está sendo investigado pela Polícia Militar Rodoviária em conjunto com a Polícia Civil e Científica para poder identificar o que aconteceu com o motorista, se ele passou mal, né, um problema mecânico, ele invadiu a pista contrária, bateu com a carreta parada, mas graças a Deus, né, ninguém morreu, todo mundo sendo atendido e a gente espera que se recuperem rapidamente as vítimas. E olha só, um acidente de trabalho fatal mobilizou equipes de resgate da Motiva Pantanal e também do Corpo de Bombeiros na BR-163 no início da tarde de ontem, já ali na zona rural de Jaraguari. Um jovem de 20 anos de idade acabou sendo queimado quando caiu dentro do tanque de piche e, infelizmente, essa situação o levou à morte. Todos os detalhes agora na reportagem. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 535, logo após a praça de pedágio, no sentido Cuiabá da BR-163, no início da tarde de ontem, na zona rural do município de Jaraguari, a cerca de 60 quilômetros do perímetro urbano de Campo Grande. A vítima era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária da rodovia A Motiva Pantanal. Segundo as investigações iniciais, os trabalhadores faziam transferência de emulsão asfáltica entre os caminhões. O produto estava em uma temperatura de quase 200 graus. O jovem estava no alto do veículo que recebia o material, quando, segundo as primeiras informações, o celular dele teria caído dentro do compartimento, segundo disse o delegado. A principal hipótese levantada pelos colegas de trabalho e pela própria Polícia Civil no local é que o rapaz poderia ter caído após tentar pegar seu celular, que teria caído do bolso dentro do tanque. Mas também é levantada as hipóteses dele ter se desequilibrado ou até mesmo passado mal, por consequência do odor químico exalado pelo asfalto quente. Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros de Campo Grande foram acionadas e usaram técnicas especiais de resgate para conseguir retirar o jovem do tanque, mas ele não resistiu aos ferimentos. Verdadeiramente uma tragédia. Como a transferência do produto era feita fora da pista, o trânsito da BR-163 não precisou ser interditado. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Jaraguari como morte a esclarecer e o inquérito vai apurar as normas de segurança do trabalho se estavam sendo cumpridas no local no momento da tragédia. Olha, nossos sentimentos à família e aos amigos desse trabalhador, apenas 20 anos, que acabou morrendo. O caso continua sendo apurado pelas autoridades competentes, no caso a Polícia Civil de Jaraguari. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu retorno. Fique por aí. Já estamos de volta com o Gana de Notícias. Como que está a sua noite de sexta-feira? Eu espero que esteja maravilhosa e obrigado pela sua companhia comigo aqui no Gana de Notícias. E olha, o Brasil é o segundo país com mais vídeos removidos pelo YouTube no mundo por violação de regras. A maior parte desses conteúdos envolve crianças. Crianças expostas, danças, brincadeiras, situações constrangedoras. A internet virou terreno fértil para vídeos envolvendo crianças. Pega a sua opinião, engole. O novo ECA Digital começou a valer em março e determina que as plataformas devem remover conteúdos de risco. Oferece trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal.
A discussão avançou no país depois de vídeos do youtuber Felca explodirem na internet, denunciando a sexualização de crianças e adolescentes. A lei exige a ação imediata das empresas contra materiais como exploração infantil, violência e automutilação. As medidas de proteção nas redes acompanham o enorme volume de conteúdos produzidos com a participação de crianças e adolescentes, no Brasil e também no mundo todo. Só no YouTube, os vídeos envolvendo crianças e adolescentes respondem por 2/3 de todos os conteúdos derrubados no mundo. É quase o dobro do registrado há quase 3 anos. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de vídeos removidos de todos os conteúdos, atrás apenas da Índia, país mais populoso do mundo. Desde a sexualização, de uma imagem, de uma situação de uma criança vulnerável, até situações de risco, né? Uma criança que pode estar caminhando numa beirada de uma estrada, em situações de risco mesmo. Ana Clara cresceu diante das lentes de uma câmera. Aos 11 anos é influenciadora e tem centenas de vídeos publicados. Hoje, a mãe Tamara diz que é preciso estar mais atenta. O YouTube também é logado no dela e a mesma conta no meu. O maior medo de uma mãe hoje, você não sabe quem é que está do outro lado. Olha, esse trabalho tem que ser um trabalho contínuo, né? Porque nós já vimos crianças que perderam a vida por consequência de conteúdos que acabaram ali incentivando suicídio, mutilação, desafios aí terríveis e também adolescentes que foram colocados em situação vexatórias em vídeos na internet. Então, todo cuidado, com certeza, é muito pouco. O Agosto Dourado chama a atenção para a importância da amamentação e dos benefícios do leite materno para mães e também bebês. Confira todos os detalhes na reportagem. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê nos primeiros meses de vida. A campanha Agosto Dourado, criada em 2017, reforça a importância do aleitamento materno. A cor dourada representa o padrão ouro da alimentação do bebê, valorizando o leite materno como a melhor forma de nutrição. A recomendação do Ministério da Saúde são os 6 primeiros meses de aleitamento materno exclusivo e é recomendado até pelo menos 2 anos ou mais, se assim for a rotina da mãe e da criança assim permitir. Além de contribuir para a saúde do bebê, a amamentação também traz benefícios para a mãe. E ao contrário do que muita gente pensa, o leite materno não deixa de ser importante depois dos 6 meses. Nessa fase, a amamentação continua sendo uma fonte de nutrição e proteção, além de fortalecer o vínculo. O que a gente sabe é que a quantidade de energia, caloria, de nutrientes do leite materno, ele é sempre completo durante todo o período que a mãe estiver amamentando, que seja até os 6 meses ou até os 2 anos. O que acontece é que depois desses 6 meses, o gasto de energia do bebê já é muito maior, porque ele já começa a engatinhar, a andar, então o gasto calórico aumenta. Então o leite materno continua sendo ótimo, perfeito, porém já não é suficiente para nutrir aquele bebê exclusivamente. Por isso que a gente acrescenta a alimentação a partir desse período. Mais do que um alimento, a amamentação também é um momento de proximidade, de carinho e de conexão entre mãe e bebê. É essa importância que o Agosto Dourado busca reforçar, dando visibilidade à amamentação e à rede de apoio, que também é tão importante nesse período. E para quem vive essa experiência na prática, cada momento desse vínculo tem um significado especial. Para mim, a amamentação é um dos momentos mais importantes na vida de uma mãe. É um momento de muita conexão com o bebê, né? Não só na parte nutricional, mas também na parte emocional, afetiva. É um momento onde a mamãe realmente se conecta ali com o neném. Graças a Deus eu tive muita sorte nas minhas 2 amamentações, né? Eu tenho 2 filhos, tenho o Aimee de 4 anos e o Noah de 10 meses. A Aimee eu amamentei até os 2 anos e 7 meses. E o Noah eu pretendo amamentar pelo menos até 1 ano. E para mim a amamentação sempre foi muito tranquila. Eu me considero até uma mulher de sorte, porque eu nunca tive grandes problemas com a amamentação, nunca tive fissura nos seios, né? Sempre foi bem tranquila essa parte para mim. Eu sempre aconselho outras mães que têm esse desejo, assim como eu tinha, de amamentar seus filhos, que busquem informações, busquem profissionais.
Para a Priscila, a amamentação faz parte da rotina, uma experiência que envolve desafios, aprendizados e muito amor. Nunca tive grandes dificuldades com a amamentação, graças a Deus sempre tive bastante leite. Em relação aos alimentos, né, quando a gente começa a amamentar, a gente ouve muita gente comentando sobre possíveis alimentos que podem dar cólica no bebê. E depois que a gente começa a entender um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais a respeito, a seguir pessoas que compartilham, né, sobre informações sobre a amamentação, a gente descobre que é tudo muito individual, né? Vai muito da mamãe, do bebê, vai muito do sistema gastrointestinal do bebê, né, que no início, nos primeiros meses, realmente é mais imaturo. Então é possível sim que alguns alimentos causem desconforto nesse neném, mas isso tudo é muito questão de a mamãe observar, né, o seu filho, observar as comidas que ingere, o que pode causar ali algum desconforto e ir retirando, né, esses alimentos e fazendo testes. Eu falo que a amamentação ela é muito individual, né? Ela vai muito de mamãe para mamãe. Além da vontade de amamentar, ter informação e apoio também faz diferença. Família e profissionais de saúde podem contribuir para que esse momento seja vivido com mais segurança e tranquilidade. Reforçar a importância do leite materno, porque hoje no dia a dia a gente vê muitas mães que às vezes ainda não querem amamentar por alguns tabus, alguns medos, mas isso são medos que na maioria das vezes não tem fundamento, que pode conversar com o seu pediatra, muitas vezes com o seu obstetra antes mesmo do parto, para tirar algumas dúvidas, se prepararem para esse momento que o bebê nascer, mas reforçar a importância e a necessidade do aleitamento materno. Olha, nada substitui o leite materno, com certeza. Já imaginou usar o futebol para aprender de maneira divertida sobre os países da Copa do Mundo? Foi dessa forma que os alunos de uma escola municipal das Moreninhas assimilaram o conteúdo nos últimos meses. A Copa do Mundo terminou, mas o aprendizado continua. Nesta escola, nas Moreninhas, o futebol foi pauta para que os alunos aprendessem sobre os países que disputaram a Copa do Mundo. Nós estamos agora na 5ª edição da Olimpíadas Pedagógicas do Poeta. A importância é trabalhar toda a educação integral da criança, trabalhando a parte da educação significativa, do aprendizado significativo, das partes socioculturais. De maio a agosto, a empolgação tomou conta dos alunos do 1º ao 9º ano, aqui da Escola Municipal José Mauro Messias da Silva. Eles aprenderam sobre os mais diversos conteúdos de uma forma bem divertida. Por exemplo, a língua portuguesa, através das leituras textuais, né, os alunos colocam oralmente o que eles compreenderam. Depois, quando eles conhecem a cultura de cada país, porque cada turma representou um país, né? E aí eles vão pesquisar como que é aquele povo, a cultura daquele povo nas comidas, na dança, na economia. Então isso leva eles a, por exemplo, na matemática, a pesquisar o quantitativo das pessoas em relação à qualidade de vida, IDH, né? Então tudo isso se pesquisa através dos gráficos, né? Aí já trabalha a matemática. A história, apresentações, por exemplo, até mesmo de teatro, arte, desenhos, maquetes. Então eles vão ampliando, aprimorando, aprofundando. E cada pesquisa é uma nova descoberta. Durante a Olimpíada Pedagógica do Poeta, os alunos tiveram que exercitar a criatividade para fazer bonito. As turmas que vencerem a competição serão premiadas com um passeio. A gente pesquisou sobre a Argélia, a gente aprendeu sobre a diversidade cultural da Argélia, sobre o petróleo natural e várias outras coisas, sobre as dunas do deserto do Saara, e é isso. Eu aprendi muito sobre o Cabo Verde, né, que foi o país que eu trabalhei. Lá eles falam várias línguas, né, falam também português de Portugal e eles têm um tipo de música específico que é a morna. O meu país é os Estados Unidos. Eu aprendi também com o trabalho com a turma, né, porque cada um fez um pouco com isso e também para estudar um pouco sobre a cultura dos Estados Unidos, para saber um pouco sobre o que foi os Estados Unidos realmente, qual que foi o país, qual que é as características, né, cultura, as músicas, tudo isso. Dá para fazer um pouquinho do grito de guerra?
Mais ou menos. Quer que eu falo? Senegal, Senegal chegou chegando, tudo tá vibrando, todo mundo tá olhando e acompanhando. Nono A é sensação, chegamos com alegria e determinação. Olha só a criatividade, né? Isso que é bacana, usar a criatividade, a diversão para aprender. Parabéns aos envolvidos. Vou para um outro intervalo, é rapidinho, daqui a pouco eu retorno, me espera. Eu falei que era rápido, já estou de volta com o Guanadi Notícias e, é claro, com a sua companhia aí no interior do estado. Em 70% do nosso estado já tem o sinal da TV Guanadi, da Band. Muito obrigado aí pela credibilidade. O jornalismo aqui é feito com responsabilidade e para você. Obrigado. Olha, este mês dos pais, a TV Guanadi e a Apollo Play querem deixar o seu pai bonitão, hein? Mas quem fala mais sobre isso é a Yara. Acompanhe. É isso mesmo, Itamar. Neste mês dos pais, a TV Guanadi e a Apollo Play querem deixar o seu pai bonitão. Vai rolar um super presente, R$2.000 em compras para ele renovar o visual e para participar é super fácil. Entre no Instagram da TV Guanadi, encontre a postagem Pai Premiado e siga as regras. E não vacila, viu? O sorteio acontece no dia 31 de agosto, ao vivo na loja Apollo Play. Deixe o seu pai ainda mais estiloso. Promoção Pai Premiado, TV Guanadi e Apollo Play. Participe já. É com você, Itamar. Muito obrigado, Yara, pela informação. E para você participar é super fácil, né? Vai lá, siga as regras, porque seu pai pode ganhar esse super prêmio, R$2.000, para você deixar ele com total elegância. Mato Grosso do Sul abriu mais de 18 mil empregos formais no primeiro semestre deste ano. Em Dourados, foram mais de 1.400 novas vagas. Os dados mostram que o setor de serviços lidera as contratações, enquanto o comércio terminou o período com saldo negativo. E para quem procura uma oportunidade, a qualificação pode fazer toda a diferença. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que entre janeiro e junho, Mato Grosso do Sul registrou mais de 225 mil admissões e saldo positivo de 18.531 empregos. Em Dourados, foram mais de 21 mil contratações e saldo de 1.416 vagas formais. Mas o dado mais interessante aparece quando os setores são separados. Enquanto os serviços lideram a geração de empregos, tanto no estado quanto em Dourados, o comércio foi o único segmento que encerrou o semestre com saldo negativo. No Mato Grosso do Sul, nesse primeiro semestre, nós tivemos aí uma característica de 77% de saldo de empregos advindo aí das micro e pequenas empresas, ou seja, os pequenos negócios estão contratando aqui no nosso estado. Em Dourados, nós também conseguimos alcançar o mesmo percentual de contratação e a grande maioria da área de serviços. Mas afinal, onde estão essas vagas? Grande parte delas está em empresas que prestam serviços nas áreas administrativas, alimentação, transporte, tecnologia, atendimento, serviços especializados e apoio às empresas. Segmentos que continuam ampliando equipes, mesmo diante de um cenário econômico de juros elevados. E é justamente aqui que muitos desses números ganham rosto. Empresas do setor de serviços seguem contratando porque a demanda aumentou, enquanto alguns segmentos ainda enfrentam dificuldades para crescer. Quem presta serviços precisou ampliar as equipes para acompanhar o ritmo dos negócios. E entre as áreas que compõem o setor, os serviços públicos e a saúde foram os que mais geraram emprego de carteira assinada aqui em Dourados, seguidos pela área de finanças e contabilidade. Esse é o caso da empresa do Valdinei, que atua no ramo da contabilidade. Hoje ele conta com um quadro de 65 colaboradores. Desses, mais de 20 foram contratados entre janeiro e abril deste ano. E ainda há vagas disponíveis na empresa. Para nós aqui, houve sim um acréscimo na quantidade de profissionais contratados. Nós tivemos algumas rotatividades, inclusive oriundas desse aumento de demanda por profissionais intelectuais. E eu não vou citar só a área contábil. Nós atendemos aqui mais de 400 clientes
E aí nós temos ali, com certeza, um aumento em outros segmentos, que estão puxando profissionais de uma área contábil para outros departamentos. O setor da indústria, por exemplo, ele teve um aumento significativo na demanda de profissionais. Os dados do CAGED mostram que somente o setor de serviços acumulou saldo positivo de 6.462 empregos em Mato Grosso do Sul. Já o comércio terminou o semestre com saldo negativo de menos 77 vagas. Em Dourados, o resultado se repete. O setor de serviços lidera as contratações formais no semestre, com saldo de 830 vagas, enquanto o comércio fechou o período com saldo negativo de menos 67 vagas. Apesar do cenário positivo na geração de emprego, uma antiga reclamação de empresários e gestores persiste nos dias de hoje: a falta de mão de obra qualificada. A qualificação, ela é fundamental. E hoje, como o mercado está totalmente alvoroçado com a mudança que vem ocorrendo em si, o profissional que se qualificar, ele vai se sobressair. É um momento de oportunidade. É um momento fantástico para quem quer assumir riscos, para quem quer assumir uma liderança. A tendência é que o setor de serviços continue puxando a geração de empregos ao longo do ano. Para quem está procurando uma oportunidade, a dica é investir em qualificação e ficar atento às vagas justamente nas áreas que mais crescem no mercado. A gente tem visto aí uma grande procura de qualificação de mão de obra na área de eletricistas, na área de ar-condicionado, na área de caldeira, na área industrial também tem grande procura, e a área da saúde, que a gente vê um destaque crescente aí na nossa região de Dourados. No Mato Grosso do Sul, a gente também tem essa preocupação na área de qualificação de mão de obra e, claro, com a rota bioceânica, os nossos empreendimentos, os nossos comerciantes, eles precisam se preocupar na área da logística. Então, é olhar para essas novidades que vêm aí, como que a gente pode usar a inovação e a tecnologia para beneficiar a logística do nosso estado. Então, isso também é uma qualificação que as pessoas e os empresários precisam ter um olhar atento. A oportunidade está aí, né? Basta se qualificar, que com certeza tem muita vaga no mercado do trabalho e você pode começar aí um novo emprego, até mesmo, né, em uma nova área aí profissional. Assim, então, vou encerrando mais um Guana de Notícias, mais uma semana na sua companhia. É claro, agradecendo você que me acompanhou durante toda essa semana. E nós temos um encontro marcado segunda-feira. Um excelente final de semana para você. Descanse bastante. Fique com Deus. Um grande abraço. E agora fique com o Jornal da Band. Um abraço.